Eu sempre fui, não sou muito ditado dando entrevista, falando, mas acho que a única vez que eu falei eu fui bem claro, dizendo que o Grêmio, né, era uma boa opção por tudo que eu já vivi dentro do Grêmio, tudo aquilo que, né, todas as vezes que vestia a camisa, e teria também a possibilidade de ir para o Palmeiras. E tinha o Flamengo, e o Flamengo é Flamengo. Então sempre fui bem claro que, além disso, tinha essa possibilidade, né, de ir para qualquer um dos 3 clubes, mas teria o Milan no meio de tudo isso. Então, tendo o Milan no meio de tudo isso, e o Flamengo foi o clube que, né, que sentou e acertou tudo com o Flamengo. Então, da minha parte, eu sempre deixei bem claro tudo aquilo que eu pensava e todas as hipóteses que tinham.